Eles riram do pobre lavrador que se casou por uma cabra. Naquela noite, ela trancou a porta. O vento quente do sertão carregava as risadas cruéis, enquanto João Ferreira permanecia cercado por 10 dos homens mais temidos do município, sua sombra se esticando como assombrações pelo terreiro de sua pequena propriedade. A poeira vermelha rodopiava sob o sol inclemente do final da tarde, refletindo nas facas e espingardas empunhadas por homens que já não o viam como vizinho, mas como presa. Sua recém-esposa, Maria Clara, estava parada na soleira, metade do rosto escondido pela penumbra, os dedos brancos de tensão agarrados à moldura da porta. A cabra, aquela danada da cabra que todos zombaram, berrava baixinho dentro da casa de taipa. João sentiu o suor escorrer por sua coluna apesar do calor seco, que já havia se tornado familiar depois de 3 anos de seca no semiárido. Sua espingarda velha estava lá dentro, fora de alcance. Uma palavra errada, um movimento brusco e 10 gatilhos cantariam sua melodia mortal. Se você estivesse sozinho contra 10 homens armados que vieram tomar tudo o que você tem, você se entregaria, perdendo o pouco de dignidade que lhe resta? Ou enfrentaria o perigo mesmo sabendo que seu sangue poderia regar aquela terra pela qual sacrificou tudo? O líder deu um passo à frente, as esporas tilintando como sinos de um funeral. Acabou o prazo, João. Você fez uma palhaçada do sacramento do matrimônio e nós viemos restaurar a ordem natural das coisas. Mas o que aconteceu no instante seguinte mudaria para sempre o destino daquele pedaço esquecido do sertão nordestino, deixando cicatrizes que nunca se curariam por completo. Apenas 3 semanas antes, João não passava de mais um pequeno agricultor desesperado, tentando arrancar vida da terra seca e ingrata. Cada manhã antes do sol nascer, ele se levantava de sua cama solitária na casinha simples que construíra com as próprias mãos. Sua rotina nunca mudava. Acender o fogão a lenha com os gravetos que juntara na tarde anterior, jogar água do pote em seu rosto queimado pelo sol e sair para encarar a vastidão vazia que se estendia em todas as direções. O vizinho mais próximo ficava a 6 quilômetros, a cidade de São José do Seridó, a meio-dia de caminhada. Aos 38 anos, João já tinha desistido de esperar por companhia ou conforto. A estiagem tinha levado suas plantações pelo 3º ano consecutivo. O chão rachava como suas mãos calejadas, ambos igualmente resistentes. Se histórias como essa tocam seu coração, considere se inscrever no canal, assim você não perderá a próxima. Aquela quarta-feira tinha começado como qualquer outra, até João avistar a carroça. Aproximava-se lentamente, uma figura solitária sentada na boleia, seguida por uma pequena nuvem de poeira vermelha. Visitantes eram raros o suficiente para despertar suspeita naquelas bandas. João pegou sua espingarda velha, mas hesitou. Algo na postura do condutor sugeria exaustão em vez de ameaça. Quando a carroça se aproximou, ele viu que era uma mulher, magra como um graveto, com cabelos escuros parcialmente escondidos sobre um lenço desbotado. Atrás dela, uma cabra magricela estava amarrada à carroça. Quando ela parou na divisa de sua propriedade, João pôde ver seu rosto claramente pela primeira vez. Era mais jovem do que ele imaginara inicialmente, talvez 30 anos, com olhos que pareciam grandes demais para seu rosto magro. Mas havia algo naqueles olhos que o impressionou. Não era desespero exatamente, mas uma determinação resoluta que ele reconhecia em si mesmo. "Me chamo Maria Clara", ela gritou, sua voz mais forte do que seu físico sugeria. "Sua terra faz divisa com a propriedade do seu Sebastião?" João assentiu cautelosamente. Seu Sebastião foi embora. Arrumou as trouxas na primavera passada, depois do 2º ano de seca. Um lampejo de algo, desapontamento talvez, cruzou o rosto dela antes que endireitasse os ombros. "Então vim de tão longe à toa? Era para me casar com ele." Ela disse isso simplesmente, como quem comenta o clima. Casar com seu Sebastião? João não conseguiu esconder sua surpresa. O velho Sebastião devia ter pelo menos 60 anos, rabugento como um cão ferido. Era um arranjo. Respondia ao anúncio dele no jornal da capital. Esposa procurada em troca de chance de ser dona de terra. Seu queixo se ergueu levemente. "Trago habilidades. Sei cozinhar, costurar, cuidar de bicho. E trouxe essa cabra. Ela dá leite mesmo nos tempos difíceis."
Como se fosse uma deixa, a criatura berrou, seus olhos amarelos examinando João com uma inteligência estranha. João se mexeu desconfortavelmente. A cidade fica a meio-dia de caminhada para o sudoeste. A condução passa a cada 15 dias. Maria Clara olhou para sua carroça, uma roda quebrada agora claramente visível. A noite está chegando. Posso lhe pedir água para mim e para Jurema aqui? Ela acenou em direção à cabra. Naquela noite, enquanto Maria Clara dormia na varanda enrolada em seu chale, apesar da oferta de João de ficar com a casa enquanto ele dormiria no paiol, João ficou acordado, pensando na dignidade silenciosa com que ela contara sua história. Sem lágrimas, sem autopiedade, apenas os fatos e um plano que dera errado. De manhã, ele a encontrou já acordada, ordenhando a cabra. Experimente, ela ofereceu, estendendo uma cuia pequena. Jurema dá o leite mais doce que você já provou. João hesitou, depois aceitou. O leite era realmente doce, mais rico do que ele se lembrava de sua infância no sítio do pai. Ao devolver a cuia, seus dedos se tocaram, e ele sentiu um sobressalto inesperado de algo que não sentia há anos. Posso consertar sua roda, ele disse abruptamente. Tem umas madeiras que podem servir. Ao meio-dia, a roda estava consertada, mas João percebeu que estava relutante em vê-la partir. Enquanto compartilhavam um almoço simples de cuscuz e leite de cabra, uma ideia começou a se formar. Absurda no início, depois cada vez mais sensata a cada minuto que passava. Dona Maria Clara, ele disse finalmente, pousando sua cuia, tenho uma proposta. Os olhos dela encontraram os seus, cautelosos, mas curiosos. Essa terra é muito para um homem só. A seca vai acabar eventualmente, mas não vou aguentar mais uma temporada sem ajuda. Tô oferecendo o mesmo arranjo que o Sebastião anunciou. Casamento. Uma parceria. A senhora traz suas habilidades e essa cabra milagrosa. Eu ofereço a terra, a casa, proteção. Ele pausou, sentindo-se tolo, mas continuando mesmo assim. Não é um casamento de amor, mas uma chance para nós dois sobrevivermos. Por um longo momento, ela não disse nada. Então, o senhor nem me conhece, seu João. Conheço o suficiente. A senhora é corajosa o bastante para viajar sozinha pelo país para casar com um desconhecido. Esperta o bastante para trazer uma cabra que sobrevive à seca. E bondosa o bastante para oferecer seu leite a um homem que mal foi educado. Ele encontrou seu olhar firmemente. Não preciso saber mais. 3 dias depois, eles estavam diante do padre de São José do Seridó, trocando votos com a solenidade pragmática de uma transação comercial. A pequena multidão de espectadores mal disfarçava suas risadinhas. Casando por causa de uma cabra? João ouviu um homem sussurrar para outro. Deve estar desesperado mesmo. Outra pessoa fez uma piada grosseira que fez vários homens gargalharem. João sentiu as orelhas queimarem, mas manteve os olhos fixos à frente. Maria Clara manteve a cabeça erguida, ignorando os cochichos e risinhos. Jurema, a cabra, estava amarrada por perto, mastigando placidamente um tufo de capim seco, aparentemente alheia ao seu papel central nos acontecimentos. Quando tudo acabou, João e Maria Clara assinaram a certidão de casamento com o padre e sua esposa como testemunhas. Ao subirem na carroça para voltar para casa, João ouviu a zombária seguindo-os para fora da cidade. Parece que o Ferreira finalmente achou uma mulher tão feia quanto a terra dele. Queria saber qual delas ele vai ordenhar hoje à noite, a esposa ou a cabra. Mas foi a voz de Coronel Alencar, dono da maior fazenda de gado da região e homem conhecido por tomar o que queria, que soou mais clara. Aquela terra é boa demais para ser desperdiçada com um tolo que casa por causa de um bicho. Seca ou não seca, tá na hora de alguém dar um uso adequado. João sentiu Maria Clara enrijecer ao seu lado, mas ela não disse nada, seu perfil tão quieto e digno quanto um camameu antigo. Ele chicoteou as rédeas, ansioso para deixar as zombárias para trás. Naquela noite, no silêncio da casa, João mostrou a Maria Clara as pequenas melhorias que fizera, uma cortina dividindo o cômodo único para dar-lhe privacidade, prateleiras que instalara para seus poucos pertences. Ela agradeceu com um fantasma de sorriso. Depois se ocupou preparando a primeira refeição deles como casal. A cabra Jurema estava amarrada em um pequeno alpendre que João construíra adjacente à casa.
Eles vão esquecer logo, João disse, quebrando o silêncio que se estendera entre eles desde a cidade. O povo por aqui tem memória curta quando se trata de bobagem. Maria Clara parou de mexer a panela de feijão. Não é bobagem que eles vão lembrar, seu João. É a cabra. Ela olhou diretamente para ele. Homens como o Coronel Alencar não riem de bobagem. Usam como desculpa para tomar o que não é deles. Você teria defendido ele lá na cidade ou ficado quieto para se proteger de virar o próximo alvo das zombarias cruéis deles? Em poucos dias, ficou claro que Maria Clara estava certa. Gado da fazenda de Alencar começou a aparecer na propriedade de João, pisoteando o pouco que conseguia crescer no solo ressequido pela seca. Mourões de cerca que João tinha colocado com tanto esforço foram misteriosamente derrubados. Quando João saiu para confrontar os vaqueiros responsáveis, eles alegaram ignorância, seus sorrisos zombeteiros contando uma história diferente. São só animais desgarrados, Ferreira. Não tem jeito se eles preferem sua terra que a nossa. Além disso, acrescentou outro, ouvi dizer que você arrumou uma cabra especial. Talvez ela esteja atraindo eles. Os homens riram estrondosamente, batendo em suas celas. João voltou para casa fervendo, mas impotente. Naquela noite, enquanto comiam sua ceia simples, ele percebeu Maria Clara observando-o. Eles querem nos expulsar daqui, ele admitiu finalmente. O coronel quer essa terra anexada às propriedades dele. Maria Clara assentiu lentamente. Eu desconfiei. Ela pousou sua colher. A cabra era da minha avó. Antes de morrer, ela me disse que Jurema era especial, que traria prosperidade para quem a tratasse com bondade. Um leve rubor coloriu suas bochechas. Sei como isso soa. João poderia ter zombado uma vez, mas o leite rico que já tinha trazido cor de volta às suas próprias faces o fez hesitar. Especial como? Minha avó dizia que Jurema consegue sentir água, bem debaixo da terra, lugares onde poços poderiam ser cavados mesmo na pior seca. Os olhos dela encontraram os dele. Achei que era só fantasia de uma velha, mas... Ela apontou para onde a cabra tinha passado aquela tarde, arranhando insistentemente um pedaço de chão atrás da casa. Na manhã seguinte, João começou a cavar onde Jurema tinha demonstrado tanto interesse. Ao meio-dia, sua enxada atingiu o solo úmido, o primeiro que ele via em 2 temporadas. À noitinha, ele tinha descoberto uma nascente, pequena, mas constante, suficiente para regar uma horta. Talvez até suficiente, eventualmente, para um modesto poço. Notícias viajam rapidamente em lugares isolados. Talvez tenha sido a rara fumaça da chaminé de João de manhã e à noite, ou os pequenos brotos verdes que começaram a aparecer no terreno atrás de sua casa. Qualquer que seja a causa, dentro de 2 semanas, o próprio Coronel Alencar cavalgou até a propriedade de João, ladeado por seu capataz e vários peões. João estava na horta recém-plantada, Maria Clara por perto estendendo roupas. Ambos congelaram quando os homens se aproximaram. Ferreira, Alencar chamou, nem se dando ao trabalho de desmontar. Um homem grande, com um rosto avermelhado pelo sol e pela cachaça, ele examinou a propriedade com um olho calculista de alguém que já a contava entre suas posses. Ouvi dizer que você encontrou água. João endireitou-se lentamente. Só uma nascente pequena, mal dá para as nossas necessidades. A risada de Alencar era como pedras chacoalhando num balde. Nessa seca, não existe mal dá. Seus olhos se estreitaram. Dizem que aquela cabra sua encontrou. A cabra é minha, Maria Clara disse suave, mas firmemente, dando um passo à frente. O olhar de Alencar passou por ela com desdém antes de retornar a João. Estou disposto a ser razoável. Compro sua cabra, 3 vezes o que vale, e alugo essa terra de você. Pode até ficar como capataz. Não está à venda, nem a cabra, João respondeu, sua mão avançando em direção à enxada a seus pés. O rosto de Alencar escureceu. Não seja tolo, Ferreira. Você mal está sobrevivendo. Estou oferecendo uma saída com sua dignidade intacta. Minha dignidade não é o que preocupa o senhor, coronel, e estamos nos virando muito bem. Por um momento, Alencar pareceu prestes a explodir. Então forçou um sorriso que nunca alcançou seus olhos. Pense nisso. Minha oferta vale até o pôr do sol de amanhã.
Depois disso, bem, a seca traz tempos desesperadores, medidas desesperadoras. Enquanto observavam os homens se afastarem, João sentiu um calafrio que nada tinha a ver com o ar do final da tarde. Naquela noite, enquanto protegiam a casa, os movimentos de Maria Clara eram rápidos e metódicos, verificando janelas, posicionando móveis contra a porta. Jurema, a cabra, tinha sido trazida para dentro, para a objeção inicial de João, mas Maria Clara tinha sido insistente. Eles vêm atrás dela primeiro, ela disse simplesmente, acariciando o pelo áspero da cabra. João a observou. Essa mulher que tinha sido sua esposa por apenas 2 semanas, mas que lutava por seu lar com uma ferocidade que despertava algo profundo nele. Desculpe, ele disse de repente, por trazer esse problema para você. Maria Clara olhou para cima, surpresa. Você não trouxe, João. Homens como Alencar criam suas próprias razões para tomar o que não é deles. Ela hesitou, depois acrescentou suavemente. Fiz minha escolha quando aceitei me casar com você. Não me arrependo. Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome, sem o seu formal. Algo mudou entre eles naquele momento. Uma barreira que nenhum dos dois tinha reconhecido, agora gentilmente rompida. Enquanto a escuridão caía por completo, eles ouviram os primeiros cascos se aproximando. João pegou sua espingarda, verificando se estava carregada. Maria Clara se posicionou perto da janela dos fundos, uma faca de cozinha na mão. Jurema, a cabra, estranhamente calma, acomodou-se num cobertor no canto, seus olhos inteligentes atentos. Se você estivesse preso dentro dessas paredes, você entregaria o pouco que conseguiu construir ou lutaria contra chances impossíveis? Os cavaleiros cercaram a casa, suas formas silhuetas escuras contra o céu noturno. João contou 10 homens, Alencar no centro. Ele sentiu sua boca ficar seca. Estavam em menor número, menos armados. Ferreira! A voz de Alencar trovejou. Saia e seja sensato! João abriu a porta apenas o suficiente para mostrar-se, mantendo a espingarda visível. Não há nada para discutir, coronel. Essa é minha terra, minha casa. A cabra da minha esposa não está à venda por preço nenhum. A risada de Alencar era fria. Esposa? É assim que você chama ela? O município inteiro sabe que você casou por causa dessa cabra. Agora estou oferecendo uma chance de manter sua vida e um emprego. Última oportunidade. João sentiu Maria Clara mover-se atrás dele, sua presença firme e tranquilizadora. A resposta ainda é não. O rosto de Alencar se contorceu de raiva. Então vamos pegar a força. Rapazes, peguem aquela cabra. Matem o Ferreira se ele interferir. E é aqui que nossa história começou. João parado em seu alpendre, Maria Clara atrás dele, 10 homens armados preparando-se para tomar tudo que tinham construído juntos. Quando o primeiro homem desmontou e deu um passo à frente, algo inesperado aconteceu. Maria Clara moveu-se rapidamente, puxando João para dentro da casa e batendo a porta. O som da pesada tranca de madeira deslizando para o lugar ecoou no silêncio repentino. "O que você está fazendo?" João sussurrou. "Eles só vão derrubar." Mas Maria Clara não estava ouvindo. Ela se moveu decidida para onde Jurema estava, agora alerta e tremendo levemente. Do pescoço da cabra, ela removeu uma pequena bolsa de couro que João nunca tinha notado antes. Abrindo-a, ela retirou o que parecia ser uma simples chave de ferro, antiga e estranhamente trabalhada. "Minha avó não era só uma mulher de roça", Maria Clara disse baixinho, movendo-se para a porta da casa. Lá no interior da Paraíba, chamavam ela de benzedeira. Alguns chamavam de feiticeira. Ela deslizou a chave numa fechadura que João poderia jurar que não existia momentos antes. Ela me deu Jurema e disse que a cabra me levaria para onde eu deveria estar e para o homem que eu deveria encontrar. Lá fora, os homens estavam gritando, o baque de um ombro contra a porta fazendo as paredes tremerem. "Quando tranco esta porta com esta chave", Maria Clara continuou, sua voz estranhamente calma, "crio uma fronteira. Aqueles com violência no coração não podem atravessar." João olhou para ela, perguntando-se se o medo a tinha enlouquecido. "Maria Clara, isso é só?"
Ela girou a chave, e o som que fez não era como nenhuma fechadura que João já tinha ouvido. Um clique profundo e ressoante que parecia vibrar através das próprias fundações da casa de taipa. O golpear na porta instantaneamente se intensificou, mas agora havia uma nota de desespero nele. Que diabos? Veio a voz de Alencar lá de fora. A porta não cede. Tentem as janelas, alguém gritou. Mas mesmo quando atacaram as venezianas, cada tentativa parecia encontrar uma resistência invisível. João observou com espanto como uma lâmina de machado que deveria ter estilhaçado a madeira fina do caixilho da janela, em vez disso ricocheteou com tanta força que o portador gritou de dor. Feitiçaria! Um dos homens gritou, medo genuíno em sua voz. Maria Clara estava no centro da casa, a chave apertada em sua mão, seus olhos fechados em concentração. Jurema, a cabra, moveu-se para seu lado, pressionando-se contra suas saias como se emprestando força. Lá fora, confusão virou pânico. O som de cascos em retirada disse a João que alguns dos homens já estavam fugindo. A voz de Alencar se ergueu acima da comoção, amaldiçoando e ameaçando, mas até ele parecia abalado. Isso não acabou, Ferreira, ele gritou, mas a rachadura em sua voz traía seu medo. Quando o último dos cavaleiros galopou para longe, Maria Clara abriu os olhos. Parecia exausta, mas satisfeita. Eles não vão voltar esta noite, ela disse suavemente. E quando falarem do que aconteceu aqui, poucos acreditarão neles. Ela sorriu levemente. Medo faz histórias ruins. João olhou para sua esposa de 2 semanas. Essa mulher com quem se casara por causa de uma cabra, só para descobrir que ela trouxera a própria magia para seu lar. Quem é você? Ele sussurrou. Sou sua esposa. Ela respondeu simplesmente. Uma mulher que trouxe uma cabra especial para um homem digno de seus dons. A bondade pode me custar a vida, João, pensou enquanto olhava para ela, mas afastá-la já teria matado minha alma. O amanhecer veio com uma estranha tranquilidade, como se os eventos da noite tivessem sido um sonho compartilhado. João e Maria Clara saíram da casa para encontrar a terra ao redor de seu lar perturbada por muitas marcas de cascos, a única evidência de que o confronto tinha sido real. Jurema, a cabra, trotou alegremente, indo direto para o local onde a nascente borbolhava do chão. Com o passar dos dias, a notícia se espalhou pelo território. A história mudava a cada contagem. Alguns diziam que João tinha enfrentado toda a equipe de Alencar sozinho. Outros afirmavam que a estranha esposa nordestina tinha amaldiçoado os atacantes. Outros ainda insistiam que a própria cabra tinha se transformado num demônio. Qualquer que fosse a versão, o resultado era o mesmo. Alencar e seus homens mantinham distância, sua zombaria substituída por respeito cauteloso ou pura superstição. A nascente continuou a fluir, permitindo que João e Maria Clara cultivassem sua horta mesmo enquanto a seca persistia em outros lugares. Quando o inverno chegou, tinham provisões suficientes para passar confortavelmente. Jurema produzia leite rico o bastante para fazer queijo que Maria Clara trocava na cidade por suprimentos que não podiam produzir. O casal que tinha se casado por razões práticas encontrou algo mais crescendo entre eles. Um respeito profundo que lentamente floresceu em afeição genuína. Na primavera, quando as primeiras chuvas de verdade em 3 anos finalmente chegaram à região, a barriga de Maria Clara já tinha começado a inchar com nova vida. A terra respondeu à umidade como se estivesse esperando permissão para exalar, brotos verdes aparecendo onde só havia poeira antes. Nas propriedades vizinhas, poços que tinham secado anos antes começaram a fluir novamente. Coronel Alencar deixou a região naquela mesma primavera. Sua fortuna diminuída pela seca, sua reputação manchada pelas histórias de sua derrota nas mãos de um pobre agricultor e sua esposa feiticeira. Antes de partir, ele parou no sítio de João, sozinho e humilde. Vim oferecer meus parabéns, ele disse duramente, acenando para a gravidez evidente de Maria Clara. E pedir um favor antes de ir para o sul. João ficou cauteloso em seu alpendre. Que favor eu poderia conceder para o senhor, coronel? Os olhos do homenzarrão passaram para onde Jurema pastava pacificamente por perto. Dizem que sua cabra pode encontrar água. Comprei terras em Minas Gerais. Se eu pudesse emprestar o animal, só por 1 mês. Maria Clara apareceu ao lado de João, sua mão deslizando para a dele. Jurema fica conosco, ela disse com firmeza.
Mas podemos oferecer outra coisa. Do bolso, ela produziu um pequeno galho de uma planta que João não reconheceu. Plante isso onde se estabelecer. Regue com bondade e respeito. Vai guiá-lo ao que precisa, se não ao que quer. Alencar olhou para o ramo ceticamente, mas aceitou com um aceno de agradecimento. Ao montar seu cavalo para partir, ele pausou. Eles ainda falam daquela noite, sabe? Na cidade. Alguns dizem que o próprio diabo guarda sua porta. João sorriu, seu braço agora em volta da cintura de sua esposa. Não o diabo, coronel, apenas uma mulher que conhece o valor do que protege. 5 anos depois, o sítio dos Ferreira tinha se tornado um dos mais prósperos do município. A nascente tinha se desenvolvido num poço apropriado que nunca secava, mesmo nos verões mais quentes. Seus filhos, gêmeos com o cabelo escuro da mãe e o olhar firme do pai, brincavam em campos que produziam colheitas abundantes. Jurema, a cabra, agora idosa, mas ainda produzindo leite mais doce, tinha gerado vários descendentes que compartilhavam sua capacidade incomum de encontrar água. Viajantes passando pela região frequentemente ouviam a estranha história do agricultor que se casou por uma cabra e encontrou uma fortuna em vez disso. Como sua esposa tinha trancado a porta contra 10 homens armados com nada além de uma chave antiga e sua própria coragem silenciosa. Como a terra que antes era estéril, agora florescia de vida. E se esses mesmos viajantes por acaso parassem no sítio dos Ferreira, seriam recebidos por uma família cuja prosperidade só era igualada por sua generosidade. João ofereceria água para seus animais, enquanto Maria Clara preparava comida para a jornada à frente. Seus filhos talvez exibissem as cabras espertas que supostamente podiam encontrar água enterrada fundo no subsolo. E se os visitantes notassem a estranha chave de ferro pendurada sobre o batente da porta, nem João nem Maria Clara explicariam seu significado. Pois a verdadeira magia, ambos sabiam, não estava na chave ou mesmo em Jurema, a cabra. Estava na coragem de ver valor onde outros viam apenas zombaria. Na sabedoria de reconhecer que às vezes os dons mais preciosos vêm disfarçados de simples necessidades. E no entendimento de que o amor, como água no sertão, frequentemente emerge das fontes mais inesperadas para nutrir o que o mundo considerou impossível de crescer. Você teria a coragem de se casar por razões práticas, arriscando o ridículo só para descobrir que o arranjo trouxe bênçãos inesperadas? Inscreva-se para mais histórias poderosas como esta e clique no vídeo na tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão impactante que você nunca esquecerá.